Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e a aula de hoje nós vamos começar o assunto de polímeros, certo? A aula de hoje separada em dois tópicos, introdução aos polímeros e polímeros de adição. Bom, o que é polímero? A palavra polímero, ela vem do grego e ela significa poli, muitas, meros, partes, logo, muitas partes. Polímeros, de maneira geral, turma, são compostos formados por ali, geralmente a sua composição final são moléculas bem grandes e eles são formados por moléculas pequenas. Normalmente moléculas podem ser normalmente uma só, dependendo do tipo de polímero, às vezes pode ser duas, às vezes pode ser várias, certo? Mas basicamente um polímero ele é uma molécula grande, uma macromolécula, que ela é formada por moléculas menores, pequenas, que nós chamamos de monômeros, certo? Um monômero, ele constitui um polímero, certo? Vários monômeros constituem o polímero, certo? Vale ressaltar também nessa parte aqui que nós temos polímeros sintéticos, ou seja, não naturais, eles continuam com polímeros sintéticos, e no meio natural, biológico, nós também temos polímeros, que são, como nós acabamos chamando de biomoléculas, certo? Que no caso de carboidratos, proteínas, lipídios. Perfeito? Mas esse é um assunto para aula futura. Então, polímeros constituídos são moléculas grandes formadas por várias moléculas pequenas. Quando nós conversamos sobre polímeros de adição, o nome já sugere. Você tem um monômero e você vai só adicionando um após o outro. Muito simples. Tem um, adiciona o outro, adiciona. E isso é repetido ao decorrer da cadeia. Sempre vai ter a presença ali, na maioria das vezes, a monômeros com insaturações. Por quê? Porque é mais fácil romper a ligação π, dado a sobreposição de orbitais a sigma ser muito mais forte, logo então é mais fácil romper insaturação, porque a ligação π é mais fraca. No caso aqui, temos um exemplo aqui de um alceno qualquer. Esse alceno, ele é um monômero, se tornando ali um polímero alcano, melhor dizendo. Bom, dentre os exemplos de polímeros de adição que nós temos, o primeiro é o polietileno. Já como o nome já sugere, poli, vários. Etileno é o monômero, certo? Etileno, ou eteno, também conhecido. Esse modelo aqui, ele em alta pressão, na presença de catalisador, a polimerização do etileno vai formar o polietileno. Vale ressaltar ali que a ligação π por estar mais fácil, como não ocorre a entrada de nada na molécula, então forma um carbono radicalar que vai atuar na insaturação do outro etileno e assim por si só formando então essa longa cadeia. Vale ressaltar que no caso do etileno, do polietileno, nós temos polietilenos de cadeia reta e polietilenos de cadeia ramificada. E isso altera alguma coisa? Totalmente. Polietilenos de cadeia reta, turma, na sua sigla técnica fica PAD ou HDPE, vão formar esses plásticos, esses polímeros mais resistentes, porque cadeia reta interage melhor uma com a outra, maior número de interações, aumentando o ponto de fusão, ponto de ebulição, certo? Então são normalmente plásticos mais resistentes, eles possuem uma durabilidade um pouco maior também. Polietileno de cadeia ramificada, dada a interação da molécula não ser tão forte quanto a de cadeia reta, forma ali plásticos mais maleáveis. No caso aqui, sacola plástica. A sigla é o PEBD ou LDPE e perceba mesmo a comparação. Sacola plástica, facilmente rasgada, facilmente você consegue manipular muito mais fácil do que um plástico de brinquedo, por exemplo, que é mais resistente. Constituindo a constituição dele, em ambos os casos, etileno, o monômero é etileno. O que muda? Simplesmente a cadeia. E se mudou a cadeia, mudou a estrutura, muda tudo. Perfeito? Então, polietileno, primeiro exemplo. Nós temos o politetrafluoretileno. Turma, o fluoretileno, tetrafluoretileno, ele é basicamente o etileno, só que no lugar dos hidrogênios nós temos flúor.
a polimerização do para formar o politetrafluoretileno é envolvida ele, ó, em 50 atm, ou seja, é uma pressão muito absurda, peróxido como catalisador. O polímero que é formado, ele é basicamente possui uma estabilidade muito alta, além de ele não ser combustível, é inerte e é bastante resistente. O politetrafluoretileno, ele é o famoso Teflon da sua frigideira antiaderente. Aquele que quando você vai fazer um almoço de tamanho pede para lavar, ela fala para você não utilizar a parte ali da esponja que pode riscar. Por quê? Porque vai acabar lesionando ali, vai acabar riscando o Teflon, essa camada antiaderente. Então, isso que é a propriedade que tem, dado, na realidade, esse polímero, dado essas propriedades, inércia, alta resistência à temperatura e tudo mais, ele se mostrou ser um ótimo antiaderente, amplamente utilizado ali para revestimento de panelas de maneira geral. O policloreto de vinila, como o nome já sugere, também é vários cloretos de vinila associados, formando, turma, aquilo que nós chamamos de PVC. Característica, uma reação que é formada de 50 a 80 graus Celsius e peróxido como catalisador. O PVC por si só é um material rígido, insolúvel e apresenta uma durabilidade. Por isso que ele é amplamente utilizado em encanamento. Ele não interage com água. Então, por fato dessa propriedade, ele é amplamente utilizado em encanamento, que facilita muito na construção civil de maneira geral. E se você utiliza esse PVC e você reage ele com ésteres, você forma o PVC flexível, que é transparente e ele é muito semelhante à borracha. Às vezes utilizado ali para questão de cortinas, alguns tecidos, que como ele tem essa característica de não interagir com água, ele acaba sendo tecidos impermeáveis. Então cortinas impermeáveis acaba sendo interessante, material de revestimento, que possibilita ali a manipulação de algum líquido sem que afete a qualidade daquele material ou ocasione um dano àquele material. Polipropileno, o PP, basicamente ele é um polímero de propileno, ou seja, propeno, turma. O propeno, então, ele reage entre si, formando esse polímero característico de ser um material rígido, transparente, amplamente utilizado ali, ó, na sua caneta. Normalmente, aquele material que reveste a sua caneta, que ele apresenta rigidez e tudo mais, a inércia dele também, ele é formado de polipropileno. Polipropileno, vários propilenos, vários propenos associados entre si. A poliacrilonitrila, o P, turma, basicamente é obtido pela polimerização do acrilonitrila, ou cianeto de vinilo, também conhecido, certo? E ele forma ali o poliacrilonitrilo, ou poliacrilonitrila. Basicamente, turma, ele é conhecido como o acrílico, material transparente e de alta resistência, amplamente utilizado para fabricação de placas de divisão de ambientes, máscaras, face shield, melhor dizendo, para proteção em contato ali de ambiente hospitalar, e dado a propriedade de alta resistência e ser um material transparente, alguns designers utilizam para elaboração ali de algumas lembranças que vão durar ali, tem uma durabilidade alta. Seja na elaboração de placas de formatura, ou presentes específicos para um parente e tudo mais. Mas são materiais que apresentam essa alta resistência e a característica de serem transparentes. O poliestireno, PS, basicamente, turma, é o polímero ali de vinilbenzeno ou estireno, certo? Feito a partir de temperatura e pressão, também conhecido popularmente como o nosso isopor. Basicamente, turma, nós temos então esse composto, quando ele está fundido, ou seja, está em estado líquido, ele é resfriado por uma corrente de ar. Por isso que o isopor tem aquela característica daquelas bolinhas. Porque a corrente de ar que está resfriando ele, passa por ele, então ele incha, formando então um material com densidade muito leve, querendo ou não, tem uma fragilidade, e formado pelas bolinhas. Vale dizer que uma mistura de vinilbenzeno ali de estireno com buta 1,3-dieno
na polimerização, produz outros materiais com ampla utilização. No caso ali, ó, 75% de butano 3-dieno e 25% de estireno, nós produzimos a borracha sintética. Na proporção de 20% de butano 3-dieno e 80% de estireno, nós produzimos a sola de sapato. E 73% de butano 3-dieno e 27% de acrilonitrilo, nós produzimos o prato plástico, certo? Que é aquele lá que tu utiliza em refeitório e tudo mais. O poliacetato de vinila, o PVA, ele é um produto obtido pela polimerização do acetato de vinila, certo? Em pressão, com temperatura e catalisador, formando então um polímero que ele é muito utilizado na produção de tintas, adesivos e também a goma de mascar. Perfeito? O polimetacrilato de metila, o PMMA, ele basicamente é um produto obtido pela polimerização do metacrilato de metila. Durante o processo de polimerização, na metade dele, eles colocam esse polímero para terminar a polimerização entre chapas de vidro, que vai dar um formato específico para ele. No caso ali, duas chamadas de chapas de vidro, uma côncava e outra convexa, vai propiciar que a polimerização ocorra e vai formar um material, um formato ali com uma face côncava e outra face convexa, de tal maneira que forma a nossa lente para correção ocular, certo? Muito utilizado na fabricação de lente de contato, painel transparente, lanterna de carro, painel de propaganda e semáforo. Então nós temos metacrilato de metila, polimerização feita em alta pressão, temperatura e catalisador para formar ali o material que foi patenteado como plexiglass. E a borracha? Bom, a borracha ela é um polímero natural que nós conseguimos obter através da extração da seringueira, que basicamente sua composição ela é o 2-metil-buta-1,3-dieno, isopreno, e é o monômero dessa borracha natural. Nós temos aqui o isopreno, ele pode ter tanto uma interação cis ou cis ou trans, ele apresenta essa isomeria cis ou trans, certo? E vale ressaltar que o monômero trans, ele forma um material menos flexível, porque ele tem uma capacidade de cristalização mais rápida. Então, ele forma uma borracha menos flexível, quando comparada com o isômero cis, certo? A extração é feita por meio da seringueira, e na borracha sintética, quando a gente compara com a borracha natural, elas são mais resistentes à temperatura, são mais resistentes contra a ação de agentes oxidantes e, como a gente já havia comentado até um pouquinho ali, ela se dá pela interação de 1,3-butadieno com o estireno, é um dos meios, ou aqui do caso também com 2-cloro-1,3-butadieno, certo? Formando ali o polietileno ou policloropreno, ambos os casos amplamente utilizados ali na produção de mangueiras, correias para motores e também artigos para vedação de maneira geral, certo? Então, borracha não pode confundir a borracha natural com a borracha sintética, propriedades muito específicas para cada uma delas. Perfeito? Com isso, a gente encerra esse primeiro momento da nossa aula de polímeros, turma. Aguardo vocês na próxima aula, onde nós vamos debater um pouco mais sobre outros tipos de polímeros, perfeito? Agradeço a atenção e aguardo vocês na próxima aula. Até!